que o senhor me fala sobre a pena de morte? A gente estava falando sobre isso no off. Me recordei aqui agora. Pena de morte no Brasil. Então vamos lá. Pena de morte, eu vou trazer uma notícia muito interessante. Nós tivemos pena de morte no Brasil 200 anos. Tá? No meu YouTube, na Cena do Crime, eu terminei o roteiro, vou gravar na sexta, deve ir no ar daqui uns 15 dias, o roteiro sobre a pena de morte no Brasil. Tá? Eu vou contar a história da pena de morte inteira e vou contar os últimos brasileiros que morreram em pena de morte no Brasil. E a morte era sob enforcamento. Então o Brasil já teve tortura física como pena legal. Tortura física como pena, açoite. Tivemos 200 anos de pena de morte. Só que eu vou contar as duas últimas penas de morte no Brasil. E aí eu vou mostrar uma coisa que me chama a atenção. E naquela época, estou falando em 1800, ficou muito claro na imprensa da época que eu levantei, professor Oliver, que quem ia para a pena de morte era o pobre. E o rico, ele não ia. E aí eu vou trazendo na Cena do Crime um dos últimos escravos que foram mortos. Esse escravo, ele se apaixonou por uma baronesa. E a baronesa se apaixonou por esse escravo. E aí, eles tiveram um romance às escondidas, e o barão, que era um homem muito rico e poderoso, ele descobriu. E eles fugiram. Foi um caso de um amor ali, uma coisa de infidelidade. Bom, a polícia foi atrás e prendeu o casal. O casal foi preso, porque naquela época infidelidade era crime, e eles foram condenados, os dois, à pena de morte, só por uma infidelidade. Brasil! Eu vou na Cena do Crime, eu vou mostrar sentença, vou mostrar tudo direitinho. E o que eu vou mostrar, que é para todo mundo ficar de olho, que esse país tem um problema. Professor Oliver, o negro escravo foi morto, enforcado, à praça pública. E os donos de terras chamaram todos os escravos para assistir, para que aquilo não se recebesse. E aí, um advogado da família dela entrou com um pedido para ela não ser morta. E ela recebeu uma benevolência. Tá? Então vamos lá. O que eu sou favorável? Eu sou favorável à prisão perpétua. Boa, eu também. Tá? Eu também. Eu acho que a prisão... Como eu sou uma pessoa que tenho preceitos religiosos, eu entendo que você ordenar matar alguém, você pode errar. Pode. Quer dizer, então eu sou favorável que você faça a prisão perpétua. Boa. Mas, na verdade, você não precisaria nem criar o termo prisão perpétua. Vou te dar um exemplo. O maníaco do parque, ele pegou 280 anos de cadeia. Então é o seguinte, você cumpre os 280. Não é só 40, Você não precisa né? falar prisão perpétua. Você vai ter que cumprir, meu amigo. Não é só 40. Não, você entendeu? Então você cumpra. Só a pena. Porque eu digo o seguinte, você que está me assistindo, se você não pagar uma conta de celular, se você não pagar uma conta de água, de luz, o Estado te corta no mês seguinte ou não corta? Corta. Sua esposa pode estar precisando da luz, que tem um filho pequeno, está precisando de água, você trabalhador, você não paga, hoje em dia no Brasil, uma conta te cortam. E não tem choro nem vela. Agora, o vagabundo comete um crime e você começa a descontar. Se você deve para o banco, ele te cobra juro e te cobra multa. Então tudo, para o cidadão honesto, tudo é uma balança pesada, cara. Você entra num financiamento, você atrasa os juros elevados. Altíssimo. Então, eu não consigo entender por que o criminoso... Você fica diminuindo uma pena. Então, eu tenho a pena como uma dívida. O maníaco do parque pegou 260 anos, meu amigo, coloca numa cela e vai cumprir sua pena. Porque você que deve 10 mil para um agiota ou deve para um banco, ele vai te cobrar os 10 mil mais juros, você vai ter que pagar. Se você não pagar, ele te coloca no SPC. Eles estão te retendo a CNH.
Eles estão te impedindo você de viajar. Então, por que que o criminoso, você tem desconto de uma dívida? Porque a pena, ela é uma dívida que você tem. Uhum. Então, a pessoa, nós deveríamos, é óbvio, distinguir o crime com violência do crime sem violência. Claro. Mas o crime com violência. Então, veja bem, você matou alguém, você tirou o que tinha de mais precioso. O bem justo tutelado mais precioso. Então, essa pessoa tem que cumprir a pena. E eu fico louco da vida com as contagens de aberto, semiaberto, título de remissão de pena. Não sei o quê. E aquilo é o fim do mundo. Então, eu sou muito favorável ao que se faz nos Estados Unidos, aonde você cumpre uma boa parte da pena. Eu me recordo de um preso que eu vi um relato. Esse cara ficou preso um tempo nos Estados Unidos e perguntaram para ele quando ele ia sair: você vai voltar a fazer crime? Ele falou: meu amigo, eu fiquei preso aqui, eu tô com os ossos todos fracos, eu não tenho mais nem força para fazer. E é verdade. Ele estava um caco. Presídio na Rússia nem se fala. Presídio no Japão é um presídio com uma rigorosidade. Então eu acho que você nem precisa mudar muito as penas, o cara tem que cumprir. O Maníaco do Parque pegou 280 anos. Na época da condenação dele, ele tem que cumprir 30. O Maníaco do Parque foi um dos primeiros casos que eu fiz no Na Cena do Crime, porque eu acompanhei na televisão